ventre da minha mãe e nascer? Porque Nicodemos era um homem natural. Ele era religioso, seguia a religião judaica, seguia as tradições, conhecia a Torá, conhecia os rituais judaicos, mas ele não entendia o plano espiritual. E ele, quando ouviu Jesus dizer que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ele achou que estava falando do nascimento natural, voltar ao ventre da mãe. E Jesus disse: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel, você é religioso, você conhece, mas não sabe dessas coisas. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus disse: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O único que tem poder de salvar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele entregou a sua vida por nós. Mas o que me chama a atenção é Jesus falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Será que é uma igreja? Será que é uma denominação? Será que é uma religião? O reino de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque a religião judaica achava que para entrar no reino de Deus tinha que se abster de alguns alimentos. Eles achavam que para entrar no reino de Deus tinha que guardar o dia do sábado. Eles achavam que para entrar no reino de Deus tinha que cumprir os rituais cerimoniais da lei judaica. E Paulo disse: o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus, quando Jesus ele sai ali da tentação no deserto, foi batizado pelo seu primo João Batista, cumprindo toda a lei, foi para o deserto onde foi tentado por Satanás, após 40 dias em jejum e oração. E quando Jesus começa a pregar, ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é quando a nossa vida é transformada pela água que é a palavra, e nós passamos a viver na plenitude do Espírito Santo. E lá em Mateus capítulo 5, Jesus, ele no Sermão da Montanha, ele ensina o que é o reino de Deus, que também é conhecido como o reino dos céus. Ele fala, ensinando, porque quando Jesus ele se reunia assim, aqui é uma praça, mas ele se reunia em montes, em lugares abertos, ele levava a palavra ensinando às pessoas o que é o reino de Deus. E ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é uma pessoa pobre de espírito? Aqui no reino de Deus é diferente do reino dos homens. É totalmente diferente. Os homens buscam por poder, buscam por posição, buscam por status, mas o reino de Deus, nós temos uma promessa de vivermos eternamente na glória do nosso Deus, aleluia. E pobre de espírito é deles que é o reino de Deus. Pobre é necessitado. Pobre de espírito é a pessoa que é necessitada de Deus, é carente de Deus. Eu creio em você que está ouvindo esta palavra, muitas vezes com vazio no coração, e procura satisfazer esse vazio em um copo de cerveja, se dopando, se drogando, porque você tem um vazio dentro da tua vida. E esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. Pobre de espírito é a pessoa que é necessitada de Deus e reconhece que só Ele tem poder de mudar. Pobre de espírito é uma pessoa humilde, simples, uma pessoa que aprendeu com Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrei descanso para vossas almas.
Aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A pessoa mais humilde que eu conheço é Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, Paulo ensinando a igreja que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou de tal maneira que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre diante do nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Aleluia! Só Ele tem poder de salvar. E nós vemos aqui a pessoa pobre de espírito, e aquela pessoa fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu careço de Ti, sem Ti eu nada posso, sem Ti nada eu posso fazer. Mas tem homens que são soberbos, arrogantes, homens amantes do dinheiro, amantes do poder, muitos aí gerando escândalos até no meio da igreja, porque, para quem não